Maternidade solo e a romantização da mulher preta, periférica e guerreira. Eu nunca imaginei que enfrentaria uma pandemia. Maternar em meio a tudo isso tem sido um desafio imenso, principalmente pelo lugar que eu estou inserida. Eu sou uma mulher preta, eu sou mãe solo, sou bissexual, sou jornalista. E que muitas vezes eu só posso contar comigo mesma e com alguns familiares. Eu me vi em pânico quando surgiram as primeiras notícias relacionadas à pandemia. Achei que meu mundo iria virar de cabeça para baixo e de certa forma virou. Um mês antes da pandemia ser anunciada, em fevereiro de 2020, quando as coisas ainda não estavam tão afloradas aqui no Brasil, eu tinha acabado de me mudar com minha filha, a Ayana, que na época tinha apenas 7 meses. Era bom morar com minha mãe, era gostoso estar em família, era proveitoso, mas eu queria ter meu espaço. Eu queria ter um local onde a Ayana ficasse mais à vontade, onde ela pudesse correr, onde ela pudesse brincar, e que eu não me preocupasse de que as coisas estariam da forma que eu gostaria que estivesse. Apesar de eu estar na casa de minha mãe e de ser muito cômodo para mim, mas era a casa de minha mãe, não era minha casa. Eu mudei para um local apressada. A casa acabou não sendo tão confortável como eu esperei. Pouco tempo depois, começou a aparecer mofo. Eu fiquei 4 meses basicamente sem sair de casa. Tudo que eu precisava resolver, ou o mercado, ou qualquer situação, quem resolvia para mim era meu primo ou meu ex-companheiro. Então, ficar 4 meses dentro de casa com uma criança que está em pleno desenvolvimento, né, aos 7 meses, descobrindo diversas coisas, aprendendo a falar, brincando, sem contato com outras crianças, foi a parte, assim, para mim, mais difícil. Fora a parte, né, de trabalho. Depois dessa situação que eu fiquei nessa casa, eu tive alguns problemas porque a casa deu muito mofo, eu perdi alguns móveis, então eu precisei me reorganizar toda para sair de lá e ir para outro local. Mudei, fui para um apartamento, passei por um processo assim de conforto muito melhor, me senti muito bem. É um local que eu estou até hoje, inclusive. E no meio de tudo isso eu tinha que lidar comigo mesma, com a maternidade, com minha filha, com questões de relacionamento afetivo, com a minha família, com diversas situações. Então, muitas vezes, apesar de fazer terapia, eu me sentia perdida. Eu sentia que tudo ia dar errado, eu sentia que eu não tinha capacidade de lidar com isso. Então, aos poucos, eu fui tentando lidar com todas essas emoções. E aí, chega um momento, que é julho do ano passado, onde as coisas começaram a chocar. A maternidade versus a vida profissional. Eu tinha muita demanda, comecei a ter muita demanda, a pegar muito trabalho, porque eu precisava pagar as contas, precisava de dinheiro. Então, comecei a participar de lives, comecei a pensar em alternativas de facilitar, de certa forma, de organizar melhor minha vida. Foi quando surgiu o workshop Aprenda a Divulgar Sua Música, inicialmente voltado apenas para artistas do movimento hip hop, aos poucos foi se expandindo para artistas independentes. Foi algo criado entre mim e Francine Ramos, uma amiga minha que sempre me deu um impulsionamento para não desistir, porque já desisti de assessoria de comunicação uma vez, quando fiquei grávida. E graças a esse impulsionamento surgiu esse workshop que mudou a minha vida, mudou a vida de Francine e mudou a vida de mais de 500 artistas. Então, a partir disso, foi quando eu consegui começar a organizar as coisas, foi quando eu consegui dar uma qualidade de vida melhor para a Ayana, foi quando eu consegui me ver um pouco mais feliz e ter um gás, né, para fazer o que eu queria. O período de adaptação... Não tem nada não, os meninos vão ter que cortar, vamos lá. O período de adaptação de Ayana em meio a tudo isso foi bem complicado, porque ela não via outras crianças, exceto o Zion, meu sobrinho. Ela não estava frequentemente com a família, então se eu precisava sair para trabalhar ou se eu precisava resolver qualquer outra coisa, quando eu deixava a Ayana com minha tia ou com minha irmã, era bem difícil, porque ela chorava bastante, até aos poucos que ela foi se acostumando. Ela ainda está nesse processo de se acostumar, com 1 ano e 7 meses agora, ainda é um processo difícil. E então, todas essas questões que eu passei, tudo isso que eu tive que lidar, de certa forma me fortaleceu, mas ao mesmo tempo me trouxe medo, porque apesar de a Ayana ter pai, o pai mora no Rio de Janeiro, eu sou sozinha aqui, a minha família não tem como estar nesse corre comigo sempre,
Então eu tenho me virado da forma que eu posso. Minha mãe ajuda muito, minhas tias ajudam muito, minha irmã ajuda muito, mas nem sempre, assim, dentro das condições delas. E nem sempre eu posso deixar a Ana com elas. Então, eu tenho vivido a maternidade de fato de forma muito mais intensa, como eu falei no começo. Eu tenho me aproximado mais de Ayana, eu tenho entendido mais a Ayana, eu tenho aprendido, de certa forma, a ter paciência, porque é muito difícil lidar com tudo ao mesmo tempo. E tem sido um processo muito bom, e principalmente de autoconhecimento, de entendimento de quem é Gabriela, o que é que Gabriela pode fazer por si mesma, o que é que Gabriela pode fazer por Ayana, o que é que Gabriela pode fazer pelas pessoas que estão ao redor dela. Então, é todo um processo de entrega. Eu penso que tudo que aconteceu esse último ano, para mim, está sendo como um looping, né? Como se nada tivesse mudado, como se o ano não tivesse mudado, como se as coisas estivessem no mesmo lugar. Tipo, estamos em 2021, mas é como se eu estivesse em 2020, porque virou um ano, mas as coisas só pioraram, a pandemia só piorou, já temos quase 300 mil mortos no Brasil e nos causa medo. A gente perde pessoas conhecidas, a gente perde pessoas que são mais chegadas, a gente perde familiares e a cada dia que passa o medo só aumenta de perder uma pessoa próxima, de eu morrer e minha filha ficar aí. Então, o medo tem sido constante e eu tenho que lidar com isso atualmente também. Eu moro aqui em Salvador, no bairro do Engenho de Brotas. Cresci aqui, nascida e criada no Engenho de Brotas. Convivi por muitos anos no Dique Pequeno. Hoje eu moro no final de linha do Engenho de Brotas. E não só eu que lido com tudo isso. Conheci outras mães, tenho conversado com outras mães pretas, periféricas, que são mães solo também. Algumas têm o companheiro. E tenho feito essa troca de experiências. Tenho conseguido compartilhar um pouco mais das minhas vivências e é isso que está me fortalecendo um pouco, porque antes eu achava que eu era sozinha, antes eu achava que não era normal os meus sentimentos, as coisas que estavam se passando dentro de mim, e agora com essa partilha, com essa troca entre mim e essas mulheres, eu tenho entendido que somos mães, que nós também erramos, que nós acertamos, que nós nos preocupamos com as nossas crias e que é normal passar por certas coisas. Então eu parei de me cobrar um pouco em relação a tudo o que eu tenho vivenciado. E tem sido muito positiva para mim essa partida. E para encerrar, tudo que eu tenho refletido acerca da pandemia, das minhas vivências, das pessoas que estão ao meu redor, da minha filha principalmente, tudo que eu tenho pedido, na verdade, aos meus ancestrais, à minha mãe Ansã, é que com os ventos dela afaste toda essa energia negativa, tudo de ruim que tem lhe cercado, todas essas coisas que a gente não consegue filtrar, mas que os ancestrais estão à frente disso tudo e cuidando de nós. Então, o que eu desejo para a gente é força nesse momento para lidar com todas essas questões que temos passado, principalmente com a perda dos nossos, principalmente com a falta de cuidado entre os nossos, e que a gente possa se fortalecer, que a gente possa cada vez se abraçar, mesmo que virtualmente devido à situação atual, mas que a gente entenda esse processo de autocuidado, e que quando a gente fala de autocuidado não é só cuidar de si, mas cuidar dos nossos, cuidar da nossa comunidade.